celular ou a Bíblia física, eu quero pedir que você possa abrir em Gênesis 1:26. Amém? Eu já vou ler aqui. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender, para conseguirmos entender sobre a nossa identidade, de onde nós viemos, é nós entendermos a criação. Todo ser foi criado por Deus. Tudo que existe, tudo que vocês veem aí foi criado por Deus. Inclusive o ser humano. Nós fomos criados por Deus. Quando Deus nos criou no princípio, Ele nos criou para viver com Jesus. Ele nos criou imaculados, sem pecados, sem defeitos, perfeitos, para andar em comunhão com Ele, tão santos a ponto de poder estar na sua presença, andar com Ele. A palavra fala que no jardim Deus passeava, encontrava e falava face a face com o homem. Amém? Foi assim que Deus nos criou, e para isso Deus nos criou. Mas nós sabemos, aqui eu creio que a maioria de vocês sabe, que no curso teve um porém, né? Eva e Adão pecaram e foram destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, afastados do jardim do Éden e afastados da presença do Senhor. Então isso durou durante muitos anos. O ser humano viveu longe de Deus. Então ele não pode mais ser chamado filho de Deus, ele é criação. Ele foi criado por Deus. Amém? Só que antes da fundação do mundo, Deus, na sua onisciência, o fato dele saber tudo o que acontece ontem, hoje e amanhã, ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que nós iríamos desistir, iríamos ser rebeldes, como Eva e Adão foram. Então o que ele fez? Ele planejou com a sua família, como diz a palavra, vamos criar juntos o ser humano. Com a sua família, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram juntos mandar Jesus Cristo. Deus decidiu enviar o Filho dele, para que de novo pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Aleluia! Deus enviou o Filho dele ali, na barriga de Maria, para viver durante 33 anos, para de verdade, agora definitivamente, estabelecer a nossa identidade, firmar a nossa origem e fazer com que saibamos a quem pertencemos. Jesus não veio somente para nos salvar, nos livrar do inferno. Não é muito maior. Deus veio primeiro para nos reconectar com o Pai novamente. Então agora, por causa do sacrifício do nosso amado Jesus na cruz do Calvário, somos chamados filhos de Deus. Aleluia. Fomos adotados por causa do nosso irmão mais velho. Amém? Ele veio por nós e por isso estamos com Deus de novo, por meio da fé em Cristo Jesus. E o segundo ponto, Jesus veio, habitou na barriga de Maria, viveu 33 anos para nos ensinar como viver nessa terra. Ele veio para nos mostrar de novo, mais uma vez, quem somos, para que existimos, qual é o sentido da vida, como era. Deus criou o ser humano, e Deus criou o ser humano para quê? Qual é o sentido da vida? Para que a gente vive? Será que é só trabalhar, ter filhos, casar, morrer? Será que esse é o sentido da vida? Usufruir das coisas dessa terra? Gente, sabia que o país que mais se suicida, que tem mais gente tirando a própria vida, são os países mais ricos do mundo? O dinheiro não pode nos preencher. Aleluia. As coisas terrenas não podem nos preencher. Um status, um ministério, um serviço não pode nos preencher. Somente a fé no Filho de Deus, viver como Ele viveu, seguir os seus princípios, amém, ser como Ele foi, imitar os passos dele, é o que tem o poder para nos preencher. Sabe, vocês são jovens e nessa idade muitas coisas nos assolam. Dúvidas, medo, ansiedade, principalmente estamos sendo formados na nossa identidade, descobrindo dia após dia quem somos, para que existimos. Então eu já corri com vocês sobre de onde viemos,
Amém? Então a gente entende que fomos criados por Deus, mas somos criação somente sem Jesus. Com Jesus, não somos mais somente criação, somos filhos de Deus. Aleluia! Amém? Somos filhos, a imagem e semelhança do Senhor, filhos que carregam o Espírito Santo de Deus. Então, se alguém um dia te perguntar de quem você veio, quem é a sua semelhança, na palavra tem muitos textos que usam a referência do pai de alguém. Então ele falava assim: Barrabás, filho de Ramás, Bar-Jonas, filho de Jonas. Esse Bar significa filho de. Amém? Então na Bíblia antes era muito comum eles usarem esse termo. E agora, depois que Jesus veio, nós temos uma identidade. E a nossa identidade, ela não está vinculada somente ao nosso pai e à nossa mãe. Muitas vezes eles erraram, eles falharam. E se a gente for seguir por esse caminho, a gente não tem esperança. Mas não, a palavra de Deus não diz isso. Eu quero ler só um texto com vocês antes da gente seguir para o segundo ponto. A palavra de Deus diz assim, João 1: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e ele é a luz dos homens. Amém? A palavra diz em Gálatas 3:26 assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Uau. Amém? Então agora vocês são revestidos, estão revestidos pelo Espírito de Cristo. Quando ele morreu e ele ressuscitou e voltou e subiu de novo ali no Pentecoste, ele disse: eu vos deixo o meu Espírito. Jesus em João 17 orou desejando estar com vocês aonde vocês estiverem. Ele prometeu, ele pediu: Pai, eu desejo que aonde eles estiverem, eu esteja com eles. Esse é o nosso Salvador, essa é a sua identidade. Você é filho de Deus mediante Cristo Jesus. Amém? A palavra diz também em João 1, 12, 13 assim: contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, pai e mãe, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quando a gente recebeu Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, a gente nasceu de novo. E esse nascer de novo tem a ver, agora eu tenho uma filiação. Eu sou ligada a alguém é meu pai. E esse meu pai, ele faz tudo por mim, muito além do meu pai terreno e da minha mãe. Ele me ama mais do que o meu pai e a minha mãe terrena. Muito mais. Os nossos pais são falhos e pecadores assim como nós. Eles nos amam muito, mas é um amor terreno e ilimitado. Mas o amor de Jesus é ilimitado. O amor de Jesus levou ele a se entregar naquela cruz e sangrar ali no madeiro, suportando todo tipo de humilhação, mesmo sendo santo e perfeito. Esse é o nosso Salvador. Agora eu quero que você repita comigo: eu vim de Deus. Eu vim de Deus. E pertenço a Ele. Pertenço a Ele. Através de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em mim. E eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem eu sou nele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Agora eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto fala: para que você existe? Propósito. Todo cristão tem o mesmo propósito em comum, embora chamados diferentes. Nosso chamado é diferente. Tem gente que foi chamado para ser mestre, tem gente que foi chamado para ser pastor, tem gente que foi chamado para ser evangelista, tem gente que foi chamado para viver no anonimato, intercedendo pelas pessoas, amando as pessoas sem fama e reconhecimento nenhum. O chamado excelente de Deus não é o chamado exposto. Amém? Eu vi que tinha um homem de Deus, foi chamado para estar exposto,
Mas tem muita gente que tem a mesma fé, a mesma paixão e o mesmo amor que não é conhecido. Mas o importante é, estão obedecendo a Deus, fazendo o que Deus chamou. E é isso que você foi chamado, para encontrar o seu propósito e o seu chamado, estar satisfeito em Deus. Jovens, eu vou falar algo para vocês muito sério. Vocês não foram chamados para serem todos iguais, imitando os caras e as mulheres do YouTube. Vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados para algo maior. Se Deus quiser levantar pessoas aqui para a exposição, aleluia e glória a Deus, você vai precisar muito de Jesus, porque você estará ainda mais exposto às tentações do mundo. Amém? Mas se Deus levantar, aleluia e glória a Deus. Mas se Deus não te chamou para isso, não tente se encaixar em algo que Deus não te chamou. Você vai se machucar, você vai sofrer, vai se frustrar. E o autor da vida, o amado da sua alma, o Senhor dos Senhores estará ali do seu lado e você não conseguirá enxergá-lo. Não conseguirá ouvir a voz dele, se você tentar ser como alguém que você não é. Amém? Fora o nosso chamado, nós temos um propósito em comum. E eu vou ler com vocês esses propósitos. Todos nós que nascemos em Cristo e com Cristo e para Cristo, amém? Existimos para glorificar a Deus. Existimos para viver e nos manifestar como filhos de Deus, sendo a semelhança do seu Filho. Vivendo como Jesus viveu, andando como Jesus andou, amando como Ele amou. Difícil, né? Mas não é impossível, porque o Espírito dele está em você. Ele te conduz. A palavra de Deus diz que Ele opera em nós o querer e o realizar. Se você decidir amar, Ele vai operar em você o amor dele. Amém? Se você decidir ter fé, se você decidir perdoar, Deus, eu quero perdoar, porque o Senhor me perdoou primeiro na cruz. O Senhor te conduz a esse perdão. Você é bom? Você é bonzinho? Cara, você é bonzinho, você é santa irmã, tô longe. A gente é tudo um saco de vacilo. Amém? Mas por quê? Que Deus olha para nós, a palavra de Deus fala em Efésios que nós somos agradáveis no amado. Por que agradáveis no amado? Deus, quando olha para nós, Ele vê o Filho dele, porque o Espírito Santo está em nós. Somos agradáveis a Ele. Ele vê esperança, Ele vê chance de mudança. Ele vê Cristo em nós, a esperança da glória do mundo, a esperança da manifestação da glória, da vinda do Salvador. Aleluia! Quem fica feliz com isso? Irmãos, eu sei que a vida com Deus não é fácil. Amém? Pelo contrário, nós passamos por provações e por tribulações, porque elas são necessárias para o desenvolvimento da nossa salvação. Elas são necessárias, por quê? Você conhece outro ser humano que sofreu como o nosso Salvador sofreu? Ele foi rejeitado, ferido, traído, difamado. Gente, o próprio Deus encarnou como homem e viveu na terra, e as pessoas falavam que ele tinha um espírito do demônio, tinha um demônio. O pai dos demônios estava nele. Você imagina, o próprio Deus veio para salvar e escutou isso das pessoas. Ele suportou todo tipo de injustiça. Ele sofreu muitas coisas. Mas posso te falar? Em tudo, o amor dele sobressaiu em tudo. Ele sabia, Pai, eu e você somos um. Isso aqui é ficha para mim, porque eu e você somos um. Amém? Eu quero falar sobre o propósito que nós temos. A palavra de Deus em Gálatas 2:20, e é um texto muito especial para mim, porque foi o primeiro texto que eu decorei quando eu me converti, e é um texto que eu falava para mim todo dia. Amém? Que era assim: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não há nenhuma boa notícia maior do que essa. Eu vivo essa vida com Jesus, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele começa falando: estou crucificado com Cristo. O que ele está querendo dizer? Vou precisar renunciar, não vai ser fácil. A minha carne vai lutar, ela vai insistir em querer fazer a minha vontade. E vingança, então quais são as obras da carne? Vingança, raiva, ira, inveja, intriga.
divisão. A carne vai gritar todo o tempo: ah não, a nossa justiça própria. Ah não, isso para mim eu acho justo. Gente, estamos crucificados com Cristo. O que nós pensamos e achamos não interessa mais. O que Cristo diz interessa. O que Ele diz a nosso respeito interessa. E agora eu quero falar algo que queimou muito no meu coração. Eu preguei esse texto na rua e nas conferências que a gente fazia lá na rua durante muitos anos, que é 1 Timóteo 4,12. E agora eu vou falar sobre o propósito de vocês, jovens. Deus deixou instruções e textos para guiar vocês. Essa fase da vida, vocês estão com muito ânimo, muita energia. Eu vi vocês pulando aqui com o biquitinho, cantando tudo e gritando assim, sem parar. Amém? E Deus falou assim: eu quero essa energia deles para algo maior. Amém? Existe um propósito maior pelo qual Deus fez nós jovens cheios de energia e de ânimo e de coragem. Nós jovens não temos medo, não temos vergonha. Nós jovens só pulamos e gritamos com aquilo que nós gostamos, com aquilo que nós acreditamos. E o que Deus espera de nós é que tenhamos toda essa energia para Ele e para a glória dEle. Por isso Ele deixou instruções específicas para nós, para nos encorajar e nos falar: jovens, vocês são o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os irmãos na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha o que Deus espera de nós como jovens. Amém? Gente, eu não sei se vocês sabem, meu marido está aqui. Eu sou casada, eu estou há 1 ano casada. Eu sei que muitos jovens aí falam: ah, não vejo a hora de chegar a minha hora. Nem tenha fé, meu filho. E eu me guardei para Jesus sem nem nunca conversar com ninguém, de papinho, de nada, durante 8 anos da minha vida. Eu me guardei sozinha, solteira, vivi integralmente para Jesus. Já preguei em casa de reabilitação, metrô, trem, ônibus, rua. Eu pregava no metrô. Você vai falar: cara, você é louco? Eu sou totalmente biruta. Eu entrava nos trens, nas estações e voltava pregando o evangelho lá dentro. Eu falava: olha, eu não vim vender bala, não vim vender doce, não vim vender nada. Eu vim dar algo maior para vocês. Sabe por quê? Eu não tinha tempo para perder tempo com essas coisas, sendo que tinha algo muito maior para mim. Eu tinha uma confiança plena no Senhor, de que à medida que eu vivesse para Ele, Ele ia cuidar das outras coisas para mim. Ele ia preparar um homem para mim, Ele ia preparar as coisas que eu precisava, e Ele me preparou em todo o tempo. Ele preparou e Ele cuidou de mim. Amém? Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Sirvam e amem ao Senhor. Mulheres, o valor de vocês não está na roupa que vocês vestem, não está no cabelo, na maquiagem. Gente, eu gosto muito de moda, de me vestir e tudo mais. Eu gosto muito, mas o meu valor não está nisso. As pessoas podem olhar para mim e enxergar isso, mas eu sei quem eu sou no Senhor. Quando eu me vejo ali no jardim andando com Jesus, eu visto só uma bata branca e corro com Ele ali. A mão dele está segurando a minha, esse é o meu valor. Amém? A palavra de Deus continua dizendo sobre vocês. Ela diz assim: jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Ele diz venceram, não vencerão. Venceram. A força de vocês, a coragem de vocês, o ânimo de vocês de amar a Jesus, de servir a Jesus, de serem intensos. Quando a gente é jovem, a gente é muito intenso com tudo. O Senhor espera que essa intensidade seja para Ele. Se vocês forem intensos para Ele, vocês já venceram o maligno. O diabo não tem poder contra vocês. Então não tenham medo. Sejam fortes e corajosos. Vivam conforme a palavra de Deus instruiu. E andem com ousadia, olhando para o Senhor, para o autor, salvador e consumador da fé de vocês. E vocês não serão abalados. Gente, eu já vivi tanta coisa ali na rua. Se um dia o Peter tivesse aqui, a gente poderia contar tanta coisa. Já tentaram me furar, me cortar, tacar coisa em mim, nunca conseguiram. Eu não tinha medo do demônio. Eu não tenho. Eu tenho medo, temor do Senhor. Nunca tive.
Eles vinham tentar me bater, me cortar, me furar, eu só olhava e falava: Deus, eu te amo, o Senhor é maior do que tudo, o seu poder está acima de todas as coisas. Não ignorava os meios que ele age, as setas, os dardos inflamados, mas não dava moral. Moral só para Deus, glória só para Deus, poder só para o Senhor. Amém? Então não temam, sejam fortes e valentes, vão nessa força, pois a palavra de Deus, jovem, vocês são fortes e já venceram o maligno. Amém? A palavra de Deus também diz em Salmo 111:9: como podem manter pura sua conduta, jovens? Como vocês podem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Jovens, a palavra em 1 Timóteo diz para vocês terem um exemplo na palavra. Conhecer a Bíblia, amar a Jesus, não é só para quem está pregando aqui em cima. Não é só para o pastor, para a pastora, para os líderes de jovens. É para vocês. Sabe quando vem aquela ansiedade, quando vem aquele desespero de saber, Deus, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu existo? Peçam sim conselhos, pois nós somos um corpo de Cristo, somos aperfeiçoados uns com os outros, mas leiam a palavra, tenham vida de oração fervorosa, o Senhor escuta vocês. Amém? Glória a Deus. E tem um outro ponto que eu também quero para finalizar esse segundo tema, para a gente ir para o final, que diz assim, 1 Pedro 5:6. Isso é importante, porque é um dos propósitos de vocês como jovens. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê? Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Por que eu trouxe esse texto para falar sobre propósito? Porque quando a gente é jovem, a gente já tem uma tendência carnal e natural de ser rebelde. Amém? Mas quando a gente é jovem, essa tendência aumenta muito mais. Porque a gente está quase chegando ali perto da idade de ser adulto e a gente acha que sabe das coisas. A gente acha que tem as respostas para as coisas. A gente tem isso. Eu já fui jovem, gente. Ainda sou muito jovem para Jesus, amém? Mas já fui muito jovem como vocês. Hoje eu tenho 28 anos, para quem não sabe. Então eu achava, minha mãe falava as coisas, o meu pai, os meus líderes, eu falava, gente, não, nada a ver isso. Não, eu sei o que é melhor para mim, eu já sei, eu já entendo das coisas, eu já leio. Sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes e obedientes, e Deus vai honrar vocês. Amém? Eu quero que vocês repitam comigo para a gente terminar o ponto do propósito. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para ser como meu Salvador, Jesus Cristo, foi aqui na terra. Amém? Esse é o propósito de vocês, não esqueçam disso. E agora o terceiro e último ponto para a gente encerrar, a palavra de Deus diz: para onde nós vamos? O terceiro ponto é: para onde nós vamos depois da morte? O que nos espera? Amém? E eu coloquei entre parênteses perseverança. Para a gente começar a falar sobre para onde nós vamos, nós precisamos entender essa palavra firmemente. Perseverança. Amém? Tem um texto de Eclesiastes que eu amo muito. Eu queria muito que você abrisse o texto no celular comigo para você acompanhar o texto junto comigo. Amém? No celular, na sua Bíblia, Eclesiastes 12, a partir do versículo 1. Tá acabando, tá, gente? Já o Piquitinho tá aí para tirar foto com todo mundo. Vamos lá. A palavra de Deus em Eclesiastes, a partir do versículo 1 diz: lembrem-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Repito, lembrem-se do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que vocês dirão: eu não tenho mais prazer na vida. Lembrem-se do Criador antes que escureça a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Ele está falando sobre o dia que Jesus vai voltar, né? Onde os dias vão se escurecer. Lembrem-se do seu Criador. Lembrem-se dele antes do dia em que tremerão os guardas das casas. Os seus braços e os seus braços e as suas pernas vão se curvar. E os homens no passado que eram fortes, que vocês achavam que eram fortes, que nós achamos que eram fortes,
eles cessarão, e os moedores da sua boca, os seus dentes, já serão poucos, e se escurecerão os olhos pelas janelas. Façam isso, lembrem-se do seu Criador, antes que as portas das ruas se fechem e os ruídos das pedras e dos moinhos se tornem difíceis de ouvir. Quando você levantar a voz das aves e todas as harmonias filhas das músicas começarem a desaparecer, quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe foram teso, quando você perder o apetite, gente, nós já somos assolados por todas essas coisas, amém? Ele está falando quando você sentir medo, quando acontecer tantas coisas ruins, até quando você ficar alegre. E a palavra também ele diz, quando Jesus voltar e as pessoas que não crerem nele começarem a tremer de medo, as pessoas começarem a ficar apavoradas de não entender o que está acontecendo. Ele está falando, lembre-se do seu Criador. Porque o ser humano, aí ele diz assim, quando você perder o apetite, aí ele diz, porque o ser humano vai para a sua morada eterna. E os pranteadores, ou seja, as pessoas que não estão com Jesus, elas andarão chorando e rodeando pelas praças, sem o Criador. Lembre-se do seu Criador. O pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que os deu. Aqueles que foram somente criados e não receberam Jesus como Salvador, volta ao pó. Amém? E o Espírito, nós voltamos para Deus. Essa é a nossa origem. Gente, no final de todas as coisas, nós temos uma esperança. Essa vida, ela não é fácil, ela é super difícil viver na terra. Principalmente quando você decide viver em santidade, em temor a Deus, em amor a Deus, é difícil viver aqui. Porque o mundo vai debochar de você. O mundo vai falar que você é bobo, o mundo vai falar que, nossa, você quer ser mais santo que os outros, vão te atacar. Hoje em dia a gente vive numa fase onde a gente precisa provar que a grama é verde. Amém? A gente precisa provar que homem é homem, mulher é mulher e que as coisas funcionam assim. Hoje as pessoas não entendem mais isso. Então o mundo está ficando cada vez pior. A gente precisa ter esses 3 pontos muito firmes dentro da nossa alma. Quem eu sou, de onde eu vim, para que eu existo e para onde eu vou. Vocês vão, se permanecerem firmes com Jesus, se vocês permanecerem como Ele, forem fiéis até o fim, não negociarem seus valores, não negociarem seus princípios, seu caráter, vocês viverão eternamente com Jesus. A nossa vida, ela é para a eternidade. Aqui é só a gente está de passagem nessa terra. A gente foi chamado para viver eternamente ao lado de Jesus. Então depois da morte a gente vive a eternidade. Para concluir, a palavra de Deus diz assim, que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade, pelos dias futuros. E a palavra de Deus diz, a eternidade é esta, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, aquele a quem Ele enviou. Então você já começa a acessar essa eternidade quando você vive com Jesus, quando você ama a Jesus. Gente, Deus não nos chamou para viver de emoção, para vir aqui no culto e sentir uma emoção, depois voltar para casa e ficar cheio de crise de ansiedade, depressão, pânico, medo, desejo de morte. Não foi para isso que Deus nos chamou. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu nem me importo se vocês nunca mais lembrarem de mim, mas vocês não esqueçam de onde vocês vieram, para que vocês existem e para onde vocês vão. Amém? Amém? O que me importa aqui é que vocês conheçam a Jesus e recebam dele tudo que ele tem para dar a vocês. Amor infinito, vida verdadeira e a esperança eterna para sempre. Ele está com você e do seu lado. Até Jesus voltar, ele deseja salvar a todos. A todos. Então, ide. Se você está cheio de Jesus aqui pulando, cantando ide, pregue o evangelho a toda a criatura. Diga quem o Senhor é. Diga para que você existe, para onde você vai. Jovem, vocês são fortes e já venceram o maligno. Então corram, unindo aos pés daqueles que anunciam as boas novas de Deus. Anuncie as boas novas com ousadia. Digam aos amigos da escola, no Instagram de vocês, todos os meses, gritem que Cristo é o Senhor e o Salvador. E tenham somente uma recompensa, não like, não aplauso, mas a salvação do seu irmão e da sua irmã.
nos chama, porque o Senhor tem nos atraído. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar no coração desses jovens, Pai. Para eles irem com ousadia, para eles perseverarem, para eles saberem quem são e não desistirem nessa caminhada. Louvado seja o Senhor. Repitam por último comigo: eu vou para Ele. Eu vou passar a eternidade ao lado de Jesus, cantando e dançando com o Filho de Deus e os anjos. Aleluia, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, eu quero fazer agora, ter um momento aí com vocês. Eu não sei aqui se todos conhecem a Jesus, e eu quero pedir que todos fiquem de pé, por favor. Glória a Deus. Eu quero falar algo para você. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, se você falar: Carla, eu não entreguei minha vida ainda para Jesus, eu não entendo direito ainda, tenho minhas dúvidas, ou ainda me sinto pecador, me sinto injusto, eu quero falar algo para você nessa noite. Os dias que eu falei aqui, que está escrito em Eclesiastes, virão em breve. A palavra de Deus diz que a gente não sabe quando o fim vai chegar. Quando Jesus voltará para nos salvar, para nos resgatar, nós não sabemos. Mas até lá Jesus deseja nos salvar. Ele pode operar em você a salvação. Ele pode operar em você a cura, a transformação. Mais do que Ele pode dar para você é quem Ele é. E Ele é o seu Salvador. O mundo vai tentar dizer tantas outras coisas para você, mas a verdade é que Ele é o seu Salvador. Então, se você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, para viver uma vida de abundância, uma vida de verdade, uma vida preenchida emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, eu quero pedir que você levante suas mãos onde você estiver. Amém? Eu quero pedir que você levante suas mãos e que você